E aí pessoal, como é que vocês estão? Muito provavelmente você deve ter visto circulando por aí nas mídias sociais uma notícia falando a respeito de uma reunião entre representantes de emissoras católicas de televisão e o presidente Jair Bolsonaro. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre o que realmente aconteceu. Hesitei bastante em gravar esse vídeo, primeiramente porque hoje nem é dia de vídeo, né? Hoje é domingo, dia de descanso, pelo amor de Deus. Mas como me pediram e também estou vendo uma grande necessidade de se falar sobre, eu resolvi, sob muita relutância, gravar esse vídeo para vocês. Então, primeiro de tudo, né, muita gente está aí dizendo que já está errado em ter acontecido a reunião, que as TVs católicas não poderiam promover tal momento com uma autoridade política, quando isso não faz o menor sentido. O simples fato de representantes de TVs católicas entrarem em contato com o governo, por mais que divergentes do que a igreja nos traz através da doutrina social da igreja, em inúmeros pontos, isso não caracteriza um erro por parte dos representantes. O que nós vamos discutir é o conteúdo da reunião, que aí realmente me pareceu que faltou um pouco de prudência por parte dos padres que ali estavam, e isso vai causar uma série de problemas, como nós vamos ver. O cerne da questão foi a proposta de se oferecer mídia positiva para o governo em troca de mais verbas da SECOM, a Secretaria da Comunicação. O problema central dessa questão foi o oferecimento de mídia positiva para o governo em troca de mais verbas da SECOM para essas emissoras. E aí é uma ambiguidade muito grande. O que é que nós vamos entender por mídia positiva? Eu vi muita gente dizendo, mídia positiva é só eles mostrarem os fatos positivos que estão sendo feitos corretamente dentro do governo. E outras pessoas estão preocupadas com o fato de se oferecer mídia positiva se você se submeter à autoridade do governo e noticiar somente aquilo que está na pauta do governo. É que entra uma discussão, não dá pra gente entender qual seria o acordo. Outro problema também é que a CNBB, a nossa conferência de bispos, não estava ciente dessa reunião, e também a representante das emissoras católicas, enquanto unidade, nem sequer sabia que iria acontecer isso. E isso foi um erro assim grotesco. Dentro da Igreja Católica nós trabalhamos com a unidade. E aí, por mais que as emissoras tenham entre si seus estatutos particulares, e enquanto emissora tenham a sua autonomia, enquanto católicos e representantes do povo católico, precisaria ter uma conversa com os líderes, né, com os superiores, para aí sim acontecer isso. Como eu disse, não tem problema nenhum nessas emissoras pedirem o auxílio maior do governo, até porque o que fez a diferença na última eleição foi o voto dos católicos. E aí podem dizer, mas a maioria dos votos do Bolsonaro foram dos protestantes. Mas o voto dos protestantes ele sempre teve. O que fez realmente diferença foram os votos dos católicos que ele recebeu. E aí as emissoras não precisavam oferecer nada em troca. Simplesmente porque ele já teria a obrigação de honrar os votos que ele recebeu dos católicos e privilegiar essas emissoras que representam a grande maioria dos cristãos do Brasil, que ainda são católicos em sua maioria. Eu também acho uma falta de prudência enorme o tipo de comentários que estão sendo feitos por parte da mídia e por parte de católicos que se indignaram com a situação. A mídia coloca, e em todas as matérias que você for ver, você consegue perceber que existe uma tentativa de sistematizar uma oposição entre uma ala conservadora da igreja e o que a CNBB defende. Muitos católicos vão indo na onda, não percebendo que aí se tem um claro objetivo de criar uma cisão dentro da igreja. E eu não estou passando pano para ninguém não, estou dizendo aqui que eu discordo da forma como foi conduzida essa reunião, sem passar pelas autoridades da igreja, sem passar por aqueles que deveriam saber que iria acontecer, pela ambiguidade da proposta de se colocar ali mídia positiva, que ninguém entende ao certo o que é isso, em troca de algo que seria justíssimo, que são as emissoras receberem uma verba maior da SECOM. Minha opinião, tá todo mundo errado nessa história. A mídia tá errada no seu sensacionalismo de sempre, o povo católico novamente caindo nas armadilhas da mídia progressista, os representantes da emissora que passaram por cima da autoridade que existe dentro da igreja, e o próprio governo que já tinha a obrigação de privilegiar as mídias do povo católico desde que ele assumiu. No meio de tudo isso, cabe a nós a prudência. Não entremos nessa onda de difamação daqueles representantes que estavam ali. O principal alvo foi o padre Reginaldo Manzotti, né? Mas nós precisamos ter prudência.
em nossas críticas e em nossos posicionamentos. Eu vi gente, inclusive, dizendo que a igreja estava se vendendo para o governo. Como é que a igreja está se vendendo para o governo se alguns representantes de emissoras foram que estavam ali? Se nós não tínhamos a CNBB, nós não tínhamos nenhuma outra conferência, nós não tínhamos a Embaixada do Vaticano, nós não tínhamos nada ali que simbolizasse a autoridade da igreja enquanto instituição. E isso serve para vocês que caíram na onda da imprensa perceberem que isso é simplesmente esse sensacionalismo por cima de uma notícia verdadeira, é simplesmente uma tentativa de enfraquecer a unidade dos católicos. Porque eu vi no meu Facebook mesmo gente dizendo que não era representado pelo que os padres e os bispos da igreja diziam. Isso é um absurdo. Isso é simplesmente uma coisa sem cabimento. Nós somos sim representados pela autoridade do magistério quando ela está ali constituída como tal. E não foi o que aconteceu naquela reunião, obviamente. Mas daí a gente dizer que nós não somos representados pela igreja, o que é que nós somos dizendo isso? Católico é que não somos. Por esse vídeo é só isso mesmo. Espero que tenham um bom resto de domingo, que a paz e a graça esteja com todos.